Então, mais uma vez, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais essa sessão de estudo do Beit Midrash Neshama. Com muita alegria a gente recebe o Moré Michel Freller, que vai nos falar da Parashá dessa semana, Parashá Terumá, né, que toca com a especialidade dele, mas eu vou deixar ele contar isso, especialidade em termos de trabalho, estou falando, claro, e eu vou deixar o Michel contar isso um pouquinho para a gente e depois falar sobre a Paraxá. Bem-vindo, Michel. Boa noite. Que bom ter você com a gente aqui. Boa noite, bem-vindo. Tá? Bem-vindo todos e todas. Nesta quarta-feira de cinzas, todos já rasgaram as fantasias. Quando eu aceitei, será que o pessoal vai estar lá? Será que não vai ter muita gente viajando? Nós estamos aí. Quem pôde estar, que bom que está aqui. Quem não puder estar e quiser depois ouvir, vai ter também, temos essa possibilidade, né? Sem dúvida, é bastante comum eu falar depois do Roberto, né? Roberto é advogado e fala de Mishpatim, como se só Mishpatim fosse só jurídico, mas tem uma questão jurídica, sim, e ele trouxe isso muito bem, e eu vou falar de captação de recursos, de Terumá, e não é o único tema de Terumá, nós vamos ver que tem outros temas importantes também em Terumá. Então, linkando aí as três parashiot, né, tentando linkar a entrega dos 10 mandamentos, os mishpatim, as leis, não leis, mas frases e mishpatim, coisas que nossas regras que devemos seguir, e como devemos construir o santuário para que os mandamentos que a gente recebeu possam estar lá dentro. E todo o que envolve a construção deste santuário. Então, vamos Antes de lá. você começar, Michel, podemos... Sim, devemos. Eu fiz só um preâmbulo mesmo. Então, vamos lá. Então, tinha certeza que era isso. Tinha certeza que era isso. Deixa eu só colocar você de co-host e depois se Isso, precisar. depois de co-host para poder... Pronto. Deixa que eu faço aqui. Compartilhar. Pronto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu lasog bedivrei Torah. Amém. וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו ותצאינו ותצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Então vamos lá, gente. Espero que eu trouxe algumas coisas que realmente a ideia eu sempre tento fazer com que vocês participem e vamos ver se a gente consegue fazer um debate e não um monólogo, tá? Vamos lá. Eu mandei algumas perguntas aí já no grupo, alguns puderam ver, alguns poderão já pensar no tema. Não sei se vamos conseguir responder a todos, mas... né? E, na verdade, então, o Celso me deu esse link de imagens bíblicas de grátis, estamos aproveitando, acho que é muito interessante elucidar, né? Então, aqui estão fazendo aí os acessórios, os enfeites do Arona Kodesh, onde vai estar o tabernáculo. E, na verdade, o tabernáculo começa agora em Terumá e vai até o final do livro de Êxodos, né? Até a gente vai ficar falando sobre construção do templo as próximas 5 parashiot. Tá? Então, muitas das coisas que a gente vai aqui falar, eu não vou comentar, até para deixar que os próximos, né, sobre a questão do templo, etc., detalhes realmente da construção, eu não vou entrar nisso, para a gente se fixar nesse tema mais das doações, né? Porque Terumá, a tradução de Terumá, uma boa tradução de Terumá são doações, né? Mas entendam que essa construção aí vai longe agora, né? E linkando, né, como terminou como terminou o Mishpatim, né, como terminou a última leitura, Moisés, vem cá, sobe aqui,
né? Sobe aqui nessa montanha, tinha fumaça, tinha raios, era um negócio bem místico mesmo, né? E onde Moisés ficou 40 dias, 40 noites, e assim terminamos Mishpatim 24:18. Então, alguns de vocês já devem saber disso, obviamente, mas é sempre bom repetir que não é a Torá não atua de forma em cronograma, no horário, né? Então a gente falou primeiro dos 10 mandamentos, mas o bezerro de ouro vai vir daqui 2 parashiot. Hoje nós vamos falar de como é construído o templo. Então, são coisas que aconteceram, estamos falando de 3 meses depois da saída do Egito, né? Então, já passou um tempo. Eles estão lá no Monte Sinai, ou algum lugar parecido com essa montanha no meio do deserto, e onde tudo isso acontece. Acontece essa subida de Moshe para receber os 10 mandamentos, mas junto com os 10 mandamentos ele recebe as orientações de como construir este Mishkan, esse templo que vai vagar pelo deserto. Eles ainda não sabem que vão ficar 40 anos no deserto, né? Mas era como iam chegar em Canaã com esse Mishkan. E muito bem, então instrui Moisés de construir uma morada, um santuário para a presença de Deus. Vamos tentar discutir isso um pouquinho sobre a presença de Deus. Nesse santuário haverá azeite para iluminação, especiarias para o incenso aromático e óleo de unção. Provavelmente com alguma coisa parecida com o que existia de alguns outros templos de orações da época, onde é o que eles tinham, né? Era aromas, né? Incensos e velas e azeite, né? Não tinha vela ainda. Azeite para deixar uma luz acesa, porque senão ficaria escuro. E muito bem. E aí começamos Terumá, a primeira frase, segundo versículo. Vai daber Adonai el Moshe lemor, daber el Bnei Israel veikhu li terumah me'et kol ish asher idbenu libo. Traduzindo, para quem não entendeu, Deus diz a Moisés, diga ao povo de Israel que me traga doações. Cuidado com os provérbios aqui, são muito importantes. Me traga doações. Os presentes podem ser de qualquer tipo, na verdade, isso já é o próximo capítulo, né? Qualquer tipo, vindos de qualquer pessoa cujo coração os mova de maneira generosa. E também vamos nos ater a esse coração os mova, que é bastante específico dessa paraxá. E Deus continua, e que o povo me faça este santuário para que eu habite no meio deles, né? Que eu esteja no meio do povo, no meio do tabernáculo. Esse é o padrão de como o tabernáculo e os móveis devem ser feitos. E aí uma descrição bastante detalhada de quais eram as doações que Deus queria receber para fazer o Mishkan, e uma grande, e isso vai se alongar realmente nas próximas parashiot, detalhes de tamanho da mesa, de todos os utensílios que eram colocados dentro do templo com bastante detalhe. Então, resumindo, esta é a paraxá. Mas agora vamos entrar em algumas discussões. Eu gosto sempre dessa imagem dos querubins, né? Quer dizer, isso é muito forte, essas duas asas dos anjos se tocando, né? Nós não cultivamos tanto essas imagens, mas se vocês forem ao Templo de Salomão, aqui em São Paulo, vocês vão ver em diversos templos evangélicos, vocês vão ver essa arca com essas asas. Na arca você colocará o testemunho, quer dizer, dentro dessa arca estavam os 10 mandamentos, né, que eu lhe darei. Lá me encontrarei com você em horários determinados, aí vem as rezas e os horários, falarei com você de cima da tampa entre os 2 querubins da arca do testemunho. Podíamos ficar nessa frase algumas horas, mas eu vou deixar para os próximos, quem quiser aprofundar aqui o tema. Eu quero trazer outro. E trazendo uma curiosidade, que também a menorá é a primeira vez citada nesta paraxá,
apesar de que a gente tem muito comum que o nosso símbolo é a Magen David, né? A estrela de Davi, mas isso é um símbolo judaico da Idade Média, quer dizer, estamos falando de 600, 700 anos, né? 800 no máximo. E apesar de estar na bandeira, a bandeira de Israel tem a Magen David, não tem a menorá. Então a menorá, né, ela sempre, o castiçal de 7 braços foi encontrado no tabernáculo de Moshe e mais tarde no templo do rei Salomão. E com certeza eu não acho que não existe sinagoga que não tenha uma menorá na entrada, na Bimá, em algum, ou uma ou várias menorot, né? E aí eu trago essa curiosidade antes da gente entrar em discussões, porque ela vai ser citada várias vezes a partir de agora, mas a primeira vez aqui, e com muito detalhe de como ela tem que ser construída. Tá? A gente tem hoje, na própria CIP, temos uma menorá bastante moderna, com um artista moderno, mas aqui tem uma forma tradicional de como construir essa descrição dessa tradição. Muito bem. Vamos às perguntas. Não sei se quantos conseguiram pensar em algumas das perguntas e se querem. Então, a primeira não é uma pergunta. A pergunta começa no número 2. Deus não está em todos os lugares? Deus não é onipresente? Né? Ele precisa de um santuário? Ele precisa ter um lugar para morar? Né? André já quer falar. Que bom. Eu vou falar das outras, depois eu vou responder algumas, eu não vou responder todas não, tá? Vocês conseguem descrever alguns outros santuários que vocês já participaram, já viram, já frequentaram, onde existe essa presença de Deus? Por que Deus é tão preciso nesses detalhes desse santuário, da arca, do tabernáculo, da cortina? Muitos e muitos detalhes. Que diferença faz a aparência deles e como são feitos? E Mike, no santuário, Deus solicita as ofertas de qualquer tipo, de qualquer pessoa cujo coração a move de maneira generosa. Que tipo de ofertas e doações vocês que estão aqui hoje costumam fazer? E a pergunta é como que os judeus, escravos, saídos há 3 meses do Egito, tinham ouro e prata, né? Que primeiro fizeram o bezerro de ouro, né? Gastaram ouro e prata para fazer um deus, né? E depois ainda sobrou, não sei o que eles fizeram, desmancharam o bezerro de ouro e depois ainda sobrou ouro e prata para É Quem para mais? falar, Michel? Por favor. É que a gente não viu Ah, você falar. Tá bom, vai não, lá, não, é André. que cortou um pouquinho. Bom, eu adoraria poder responder todas as perguntas, Todas. mas eu vou ter que dar, eu vou ter que dar um toquinho marxista no negócio só para provocar um pouquinho e tentar voltar para uma certa racionalidade cuja emoção não pode deixar de ser vivida também, tá? Bom, vou começar com uma pequena brincadeira. Se você fala que as próximas 5 parashots vão falar do templo, eu até agradeço que tenha uma da Kitissá que traz o bezerro de ouro para quebrar um pouco essa rigidez extrema, né? Então, obrigado, bezerro de ouro. E a segunda parte é que eu me pergunto muitas vezes quanto que Moisés, eu já fiz essa pergunta para vocês quando fiz a Paraxá de Itró, quanto que Moisés teve que engolir por uma razão muito importante todo esse arcabouço de detalhes, de refazer um templo. Ainda bem que o templo era móvel, né? Porque pelo menos se movia, né? Porque normalmente a gente faz templos que não se movem e talvez não se movem nem durante o tempo, ou seja, não se renovam, né? Então, até que ponto ele teve que engolir esse sistema com essa hierarquia e essa pequena burocracia, eu diria,
de costumes, sacrifícios, detalhes, e tira o rim, depois tira isso e separa as entranhas, etc., para justamente manter o povo unido sobre alguma coisa talvez mais controlável do que o seu próprio destino e suas próprias incertezas, né? Aliás, toda religião, assim, no sentido um pouco mais raso da palavra, tem como objetivo manter as pessoas unidas em cima de algo que lhes traga conforto e certeza. É claro, se eu não tivesse isso, também não estaria aqui dividindo meu tempo com vocês se eu pudesse viver com a incerteza de todos os dias. Então, a gente precisa de conforto, né? Mas é uma necessidade para manter pessoas unidas, tá? Então, enfim, colocar toda essa montagem de detalhes dos melhores artesãos que vão montar tudo isso, com certeza é algo que une muito as pessoas. Agora, a pergunta é, Michel, Moisés gostava disso aqui ou ele gostaria que todos fossem profetas, como disse uma frase por aí? Você já começou, quer dizer, sem dúvida, a gente constrói os santuários para nós, para os seres humanos, né? Não é para Deus, né? Mas você só conseguiu convencer, quer dizer, aí Moisés não ia conseguir convencer que era para ele. Ele falou, olha, Deus mandou, Deus quer o santuário para ele, né? Quer dizer, aí é a forma, talvez, como Deus instruiu Moshe, ou como Moshe quis pensar em convencer o povo. Eu acho que Moshe era muito obediente a Deus. Ele fazia tudo o que ele mandava. Vamos ver. Dani quer falar, Carol? Que bom, vai lá. Não, eu só queria chamar a atenção que é um passuco muito curtinho, né? O passuco, o oitavo passuco, Sim. né? Capítulo 25. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Que eu, Né? E farão para mim um mikdash, que a gente traduz como santuário, aqui que eu vou levantar talvez uma lebre. Ve'shachanti betocham. Então, Betocham, dentro deles. Dentro Deles que quem? que eu Deles habite do dentro. povo, né? Ele está falando do povo, não do Bom, Mikdash, porque o Mikdash é singular. Betocham, dentro deles. Aqui, a lebre que eu quero levantar é justamente que esse Mikdash, apesar da gente estar na Paraxá que fala do tabernáculo e tudo mais, no fundo, quando Deus fala que a gente tem que ser Kedoshim para Adonai, eu entendo que o Mikdash é justamente que nós sejamos Kedoshim. A gente tem essa santidade dentro de nós e Deus habitará dentro de nós, dentro de cada um de nós. E a palavra utilizada aqui é muito especial, porque Shachanti vem da ideia de Shachen, que é vizinho, né? Shachen é vizinho, então Veshachanti betocham, e eu avizinharei dentro deles. É como se tivesse uma parceria aqui. Deus está coabitando conosco no mesmo espaço. É só esse detalhezinho naquela pergunta primeira. Então, na verdade, não é que ele precisa de um templo. Nós precisamos estarmos santificados para assim Deus habitar dentro de nós. Boa, gostei, Dani. Parabéns. Carol, depois Jacobson. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Michel por trazer a ideia da menorá e jogar uma pequena cenourinha para... Eu ia falar do Arona Kodesh, você já... O Arona Kodesh já está encaminhado, mas assim tem alguém que já pensou na menorá, na mezuzá, no ner tamid. Então, assim, o convite fica para o Michel começar a projetar todas essas maravilhas para a gente ter. E, de novo, quer dizer, lógico, eu quero antecipar o espaço é importante? É importante. Ele precisa estar gostoso e bem decorado? Precisa. Mas o mais importante são as pessoas.
né? São as coisas que acontecem lá dentro. Acho que, para mim, é assim, né? Não precisa ter suntuosidade, não precisa... assim, e a gente vai ver que o Mishkan no deserto, ele tudo bem, era detalhado, mas era uma tenda, era uma coisa simples, porque até que era deserto, tinha que caminhar, tinha que andar, poeira, né? Não podia ser uma coisa, mas assim, sem dúvida para mim a santidade, né, Dani, está nas pessoas, não está no espaço. Acho que todos nós temos isso muito claro, né? Que não é o espaço que nos faz santo ou que faz a melhor ligação com Deus, mas sem dúvida é a nossa música, é o nosso relacionamento, é o estudo, né? E isso pode acontecer numa salinha, numa salão, né? Se a gente conseguir decorar legal ele, vai ficar mais gostoso ainda. Quando a gente põe um instrumento a mais, né, também na música, fica mais gostoso. JB, Davi, depois. Pois é, já que nós estamos falando de Sky e faz parte da nossa paraxá, de nossa discussão, eu fico a pensar em relação que se realmente a gente precisa de um templo feito de pedra e tudo aquilo, enfeitado e tudo mais. Porque se nós olharmos a nossa história, a nossa trajetória desde a destruição do segundo templo, nós não só temos um pedaço de muro para lamentar dentro do seio de Jerusalém, né? Então, é tão importante a edificação desse templo para nós, Michel, e realmente esse templo material de construção já estou trazendo para o terceiro. Realmente nós precisamos dele quando nós estamos vivendo ao redor do mundo nessa sociedade planetária com toda a história do nosso povo, a nossa religiosidade, as nossas festas, tá entendendo? Os nossos estudos e tudo mais, e nós estamos aqui brilhando, vivendo não sei quantos séculos sem esse templo. Obrigado, JB. Acho que é isso mesmo. Mas só para você saber, a questão de Lamentações, eu não sei, acho que Lamentações é só em português. Na verdade, ele é conhecido como Muro Ocidental, né? Western Wall, mesmo em hebraico. Eu não sei de onde que, para a tradução para o espanhol e português, talvez Davi saiba, veio para Lamentações. Davi, palavra com você. Não sei, mas podemos procurar. Mas, de qualquer jeito, respondendo já o Jacobson, também aproveitando, já que o Jacobson levantou a bola, a gente chuta, né? Obrigado, JB. Na verdade, assim, claro que, pelo menos nos movimentos liberais, em particular no movimento reformista, no movimento Massorti, a gente não reza pela reconstrução do templo, né? Não pregamos a reconstrução do templo, né? Na verdade, o templo foi algo dentro de um contexto daquela época, né? Depois que o segundo templo foi destruído, o nosso judaísmo se transformou em função das necessidades, enfim, não vou discutir por quê, mas é um fato, né? A gente se espalhou e hoje a gente tem as nossas sinagogas. Então, a gente pode construir um paralelo entre o templo e as sinagogas, e aí não dá para dizer que a gente não precisa das sinagogas, né? Realmente não precisamos do templo, com aquela funcionalidade que ele tinha, principalmente, né? Mas precisamos das nossas sinagogas, né? Hoje as nossas sinagogas fazem um pouco desse papel que o templo fazia. Claro que os sacrifícios foram substituídos pelas rezas, né? Não fazemos sacrifícios nas nossas sinagogas, obviamente, mas temos esses elementos, né, que o Michel citou, né, e que a Carol completou, não sei de onde ela tirou essa lista enorme de coisas, mas esses elementos que de alguma maneira estavam representados no templo, eles estão dentro das nossas sinagogas hoje em dia, né? E o que eu queria contar para você, só por curiosidade, tivemos hoje mais uma sessão de Pergunte ao Rabino lá no Residencial, e uma das perguntas que me fizeram, e eu não toquei no assunto, não é que eu levantei o assunto, né? Mas alguém levantou e falou, mas o que é essa lâmpada aqui na frente da nossa sinagoga? Por que ela está sempre ligada? Que lâmpada é essa, né? E a Carol acabou de mencionar, o Ner Tamid, né?
que é uma lâmpada eterna que tem uma certa ligação com a menorá que tinha na sinagoga, né? Que tinha que ficar constantemente acesa, era trabalho dos Leviim, conseguir óleo, preparar o óleo adequadamente e tal, para iluminar, para acender, né? E manter a menorá acesa, né? E isso então está de alguma maneira representada na sinagoga. Por essa lâmpada que a gente tem na frente, e eu brinquei que a gente ainda não tem no Neshama, mas temos que pensar nesse assunto. E a segunda pergunta que me fizeram é, mas para que serve, além de representar a menorá, para que serve essa lâmpada, afinal de contas, né? E a minha resposta, e aí junta com o que o André trouxe, Michel falou, né? Essa questão de onde está Deus, né? Será que ele só estava ali no templo, né? Não, Deus está em todos os lugares, claro, mas a gente precisa desses elementos para a gente se conectar com Deus, para a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? Principalmente quando a gente está muito alegre, muito feliz, e, enfim, a gente se esquece da onde, enfim, alguma coisa acima da gente, né? Então, assim como o Kippah tem um pouco dessa função de nos lembrar de que tem algo acima da gente, o Ner Tamid hoje em dia faz a mesma função na sinagoga. Ele nos lembra de que Deus, que é um ambiente sagrado e que existe alguma coisa acima da gente. Não é que Deus está morando naquela sinagoga em particular e não nas outras, né? Ele está em todo lugar, né? Mas ele tem essa função de despertador para os seres humanos. É isso. Obrigado, Michel, e obrigado a todos. É isso aí. Acho que a santidade, né, é uma brincadeira da santidade de Deus no lugar, mas a santidade das pessoas daquele espaço, né? Quer dizer, a santidade está nas pessoas que estão debaixo dessa Ner Tamid ou debaixo da Kippah. É por aí. Marli pediu para falar uma hora. Bom, não, eu só queria dar a minha visão, né, dessa paraxá, que ela é super importante, porque ela, na verdade, o Zohar diz que a gente estrutura, faz toda a nossa alma nesse momento. Por isso que ela tem que ser precisa, cheia de detalhes. Porque Essa isso pergunta eu fiz pensando em você. Eu sabia que você ia falar sobre os detalhes. não ia conseguir, né? Então, olha, para vocês terem uma ideia, essa tem 600 páginas, é um volume inteiro essa paraxá, e porque realmente explica essa geometria sagrada que, né, que ela faz a conexão da parte física e metafísica. Então, todo esse nível de detalhes, né, é para isso, é para a gente fazer a alma se preparar, se aperfeiçoar, para ter essa divindade e tê-la em qualquer lugar, né? Não precisa ser o templo, o templo físico. Era isso. Obrigado, Mani. Mas realmente é uma preparação. Quer dizer, eu sei que eu fui provocativo, né? Assim, e houve galinha, né? Houve quem vem primeiro. Precisamos do espaço para ter santidade. Nós santificamos o espaço, mas talvez é a junção das duas coisas, né? Realmente esses detalhes, as minúcias, não fazer de qualquer maneira, não construir de qualquer maneira as coisas, né? Dão essa santidade, essa ligação com o ser humano. Eu acho que é por aí. Mas vamos lá, eu quero começar. Eu trouxe algumas respostas, eu não trouxe todas, eu preparei algumas respostas de trás para frente. Vamos começar pela sétima. Michel, só uma última provocadinha Por favor, do texto. O texto começa, né, pedindo terumá, que é essa forma de doação voluntária. Sim. Todos aqueles que mitnadev libo, né, que se voluntaria o seu coração. Então tem uma cara de uma doação livre, né? Livre. Porque logo em seguida vem uma lista, só que eu preciso disso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Obrigado. André. Fala, André. Justamente, você apontou a pergunta número 7, como havia ouro entre os judeus escravos. A minha interpretação, a nossa interpretação de o que aconteceu naquela saída, não é necessariamente um líder com um bando de pessoas que não sabiam nem aonde queriam ir.
saiu uma miscelânea de pessoas. Eu diria que teve a ideia de ter saído de um estreito de Egito, de um estreito mental, ele é válido para qualquer classe social ou classe de pessoas com diferentes instruções e visões de mundo. O estreito mental, ele existe em todas as esferas. Você pode pegar até um sujeito do mercado financeiro que pode ser extremamente estreito, enquanto que talvez um mestre de obra possa discutir com você muito mais do que um outro. Então, a ideia é que todos que saíram de lá tinham uma questão de estreito mental. Tinha que aprender a ser livre de mente. Por isso que não acho que a saída do Egito tem a ver apenas com uma revolução de classe. É exatamente um estreito e um mindset. É a revolução de uma mindset, de uma mentalidade. Legal. Já vou, Paulo, eu só queria trazer uma questão que a gente passa rápido demais. A gente já leu em Bo, né, que a gente tem muito texto, a gente foca em Êxodos 12:35. O que está escrito lá? Os israelitas haviam cumprido a ordem de Moshe, já trouxe não trouxe o hebraico, e pegaram emprestado dos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. Tá? Duas questões aqui. Algumas traduções mais antigas está escrito pediram. Tanto o Plaut fala de pegar emprestado, o movimento Masorti, o livro do movimento, já fala também borrow, em inglês, de pegar emprestado, mas os judeus estavam fugindo, eles iam devolver, né? E existem vários midrashim sobre isso. Não, isso é pelos pagamentos dos anos que fomos aqui escravos, ou roubaram mesmo, me dá isso aqui, me pegaram, não sabiam o futuro. Temos várias e várias histórias, mas o trecho fala, né, e pegaram emprestado. E por isso eles tinham tudo isso. Paulo. Eu ia citar justamente essa passagem aí, mas eu tinha a ideia de que há uma ideia de que o povo deu, me parece que tem uma parte mais direta, o povo deu para que saíssemos de lá o quanto mais rápido possível, para não morrer mais primogênito, para acabar com as pestes, tal. Me pareceu. Isso é Midrash. Isso é Midrash. Tem um outro Midrash que fala de uma outra origem do ouro, que é na escuridão. E durante a escuridão, aliás, na escuridão, eles entraram nas casas e viram onde tinha o ouro. E na saída eles sabiam onde podiam pegar. Assim, pegar emprestado, alguém que está fugindo, pegar emprestado é roubar, né, gente? Só que não podia estar escrito na Torá, roubaram dos egípcios, pegar emprestado. Mas então, essa coisa do povo dar espontaneamente é Midrash, então, Michel? Isso é Midrash. Okay. Que foi um pagamento, ou que o povo deu de graça, deu para, tô aqui, ajuda, quero te ajudar, vocês vão ser incertos, eu gosto de você. Isso é tudo Midrash, tá? E tem muitos Midrashim sobre essa passagem. Em hebraico, 12:35, eu não sei, meu hebraico não é tão assim para conseguir a tradução. Eu estou seguindo alguns livros, alguns Torá falam de pediram e outros mais modernos estão falando de pegar emprestado. Em hebraico, se alguém tiver 12:35, estou tentando chegar lá. Bo 12. Em hebraico a palavra, quem quiser me ajudar, 12 aqui. Vaishalu. Vaishalu. Vaishalu, ou seja, eles pediram. Isso o verbo pedir, né? Perguntar, né? Mimitzrayim, klei chesef, o klei zaav, o smalot, ou seja, pediram até roupas, né? Roupas está aqui. A dúvida é como Vaishalu, qual é a melhor tradução? Vaishalu. Eu estou no Sefaria, eles falam borrowed. Em hebraico é borrow, em inglês falam borrow,
Aqui está falando de pegar emprestado. Mas se a gente pegar aquele lei de Moisés antigo que a gente tinha lá, está escrito pediram. Eu fui procurar. A tradução do hebraico faz mais sentido pediram, mas enfim. Pediram. Essa De qualquer tradução jeito, não é aqui, roubaram, né? Em hebraico não parece que tenha nada a ver com roubar, tá? Roubar. Pediram uma colaboração, vamos dizer assim. E aí você doa, quer dizer, e aí vamos falar, quer dizer, você está doando uma coisa que não é sua. Depois. Michel, você não acha que isso é uma, eu diria assim, uma poesia, uma montagem do texto para fazer uma conta de chegada, de por que depois conseguiram montar tudo isso? Pensa um pouco, né? Estou trazendo. Aqui não tenho respostas para isso. Muito bem. Aqui, o que a gente já falou? Deus não está em todos os lugares, ele precisa de um santuário. Né? Então, acho que um pouco do que nós já falamos. Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Michel, só uma pergunta. Essa história do santuário, ela não bate um pouco, não contrasta um pouco com a história da tenda? Tanto é que em Kitissá, depois de toda aquela revolução, quer dizer, eu estou me antecipando, né? Mas você vê a estrutura das Parashot. Depois de ter toda a briga do bezerro e não sei o quê, e depois que todos construíram o templo, então todos dão um passo para trás de novo. Então, é a história de que a tenda ficava fora, né? Fora. E Deus estava na tenda. Então, olha só que pegadinha interessante, né? Quando tem aquele contraste das primeiras tábuas que se chocam com a realidade e a segunda tábua que dá certo, porque ela é menos divina, tá? Tem um toque humano. E fala da tenda, a tenda fica fora. Como é que você explica a tenda, onde talvez a realidade acontece, eu estou sendo já tendencioso, tá? E o Mishkan, onde outras coisas acontecem. Está errada a minha pergunta? Eu acho que são formas do povo se organizar no deserto. Na verdade, é isso, né? Moshe tinha lá 600 mil pessoas, toda a questão das tribos, a divisão, onde ficava cada coisa. Tinha a ver com... Vamos lá. Renata, por favor, depois da Viléu. Eu tenho mais pergunta e dúvida, tá? Estamos juntos. Estamos juntos. Então, vamos lá. Gente, você acabou de falar que tinha uma multidão lá de 600 mil pessoas, um pouquinho mais de 600 mil pessoas, e eles construíram um Mishkan. E quais eram as atividades econômicas daquele grupo que ficava vagando pelo deserto ali? Eles tinham que ter alguma atividade econômica intragrupo e eles não estavam sozinhos lá, eles deviam encontrar com outros povos, ter contato comercial, comercializar, enfim, eles tinham bons artesãos, porque depois o objeto do Mishkan aí, era finamente feito. Quer dizer, eu fico me questionando qual era a atividade econômica daquele povo que vagava pelo deserto. Não tinha, quer dizer, eles viviam do que eles viviam? Como que tinha moeda? Maná do céu! Maná do céu? Maná do céu e as roupas não se gastavam, os sapatos não se gastavam, nada se gastava. Então, eles não tinham. Não tinham gasto, não tinha que botar as crianças na escola, não tinha que pagar deserto? Só deserto? Nada, só comida. Se conhecendo como comida. Povo. É louco, isso é psicodélico, tem que tomar muito para tentar entender para tentar responder isso, Renata. Mas eu acho que eles tinham, viu, atividade econômica. Eles tinham atividade econômica. Tinha os bichinhos para cuidar, né? Tinha pastoreio. Eles tinham animais, né? Eles tinham animais. Claro, eu acho que eles tinham, sim. Mas a agricultura não. A agricultura só vai acontecer
quando chegam em Canaã. Antes de Canaã. Isso. Então, pão, É. né? Pão, não tinha pão. Mas Eu lá, acho que é uma dúvida que eu tenho. Desculpa, todos nós, não é só sua, não. de onde que eles ganhavam dinheiro? Quer comentar, você achou? Eu só queria contar uma coisinha que eu li essa semana. Eu li um estudo de um engenheiro, mais um engenheiro, né, estudioso da Torá, falando sobre quantidades. A Torá tem muitas medidas, enfim, eu não quero entrar nos detalhes agora, mas ele Chama fez. o Desculpa. autor. Hã? Desculpa, como chama o autor? Natan Aviezer. Natan Aviezer. Ele é um daqueles 5 livros que eu comprei na última viagem, que eu quase apanhei de ter comprado tanto livro, né? Mas e Quem bateu? Quem mas errou? não, enfim, não é para discutir isso agora. Vai, depois a gente fala sobre. Mas questões particulares. Esse rapaz, ou esse homem, esse senhor aqui, ele fez uma conta. Existe uma grande discussão entre todos os rabinos, né? Quanto afinal vale uma amá, que é a medida de comprimento, um shekel, que é uma medida de peso, e enfim. O que a gente sabe é que eles gastaram na construção total do Mishkan 30 kikar. 30 kikar, fazendo as contas aí, daria 1 tonelada e 260 quilos. Desse total aí, a menorá, que era toda de ouro, consumia um tiquinho de nada desse ouro. Acho que uns 40 quilos, mais ou menos, só de ouro. A menorá. Agora, a tampa da arca... Michel, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui. Vou mostrar só uma coisinha aqui, só para todo mundo ter ideia do que eu estou falando aqui. Cadê o share aqui? Faz tanto tempo que eu não faço a share screen. Isso aqui, ó. Tá, a tampa, onde estão os querubins, vocês devem estar vendo agora que o Michel mostrou, né? Agora dá para ver ela aqui por cima, né? Só essa tampa aqui, o cara fez as contas para chegar no valor da medida, e aí tem toda uma engenharia por trás disso, mas eu não vou contar essa engenharia. Ele chegou aqui à conclusão que só essa tampa pesava 1 tonelada de ouro puro. Ou seja, dos 1.200 quilos de ouro que foi usado no Mishkan, 1 tonelada, 1.000 quilos, tá só nessa tampa de ouro maciço aí. Ou na caixa Não, toda. não, na tampa, é no caporet. Caporet é a tampa. Uau. A caixa não é feita de ouro puro. A caixa acho que tem madeira também. Madeira. A caixa é feita de acácia, banhada coberta com ouro. Mas o tampo onde estão os querubins é de ouro puro. Só isso tinha 1.000 quilos de ouro. E aí, Nossa. bom, a conclusão é que né, um centímetro, peraí, o cúbito, né, que a gente chama em português, tinha 44 centímetros, que é o que a gente usa mais ou menos, né? Mais ou menos meio metro a cada cúbito, né? Isso vai aparecer em todas as descrições, né? Quanto tinha que ter de comprimento, largura, etc. Você está falado em cúbitos, né? O amor. Ele chega à conclusão que seria 44 centímetros. Muito bom. Não assim, quem chega é um outro professor, mas eu não vou entrar nos detalhes. É só de curiosidade, vai. Tem gente estudando isso, né? Deixa eu fechar aqui para o Michel poder continuar. Curiosidades, né? Muitas curiosidades. Então, só para resumir um pouco do que nós falamos, que Deus está em todos os lugares, quer dizer, só fazendo uma comparação que eu acho muito bonito, né? Essa questão de Gênesis começa com Deus criando o universo, né? Como um lar para nós seres humanos, e Êxodos, né? O segundo, estamos agora no segundo livro, termina com os seres humanos criando o tabernáculo com uma casa, entre aspas, para Deus. Uma bonita analogia, né? Daí temos um princípio básico do judaísmo, que somos chamados a tornar-nos co-criadores com Deus. Né? Deus não faz nada sozinho e nós não fazemos nada sozinho. Nós fazemos isso junto. E os líderes não fazem o trabalho em nome do povo, eles ensinam as pessoas como fazer o trabalho por si próprios. Não é o que Deus faz por nós, mas o que fazemos para Deus que nos permite alcançar dignidade e responsabilidade. Então, eu acho que essa dualidade está o tempo todo presente. Só para terminar aqui, já te passo. Então,
A construção deste tabernáculo, desse Mishkan no deserto, foi o primeiro grande projeto que os israelitas empreenderam juntos. Até talvez para ter alguma atividade, né, Renato? Estava muito boring ficar só caminhando no deserto. Vamos fazer alguma coisa criativa, pelo menos, né? Esculpir, fazer. Tinha um objetivo, né? Tanto o bezerro de ouro primeiro, quer dizer, na verdade, a ordem, bezerro de ouro vai acontecer depois, mas primeiro construíram o bezerro de ouro, depois construíram o Mishkan, né? Uma generosidade e habilidade. Deus deu-se a eles a chance de devolver a Deus um pouco do que eles haviam, do que Deus havia dado, tanto o universo quanto a liberdade, né? Então, confere a dignidade do trabalho e esforço criativo. Então, um pouco dessa brincadeira aí de Deus estar presente em todos os lugares. Pois não, JB? É só uma curiosidade, Michel, né? E dizer que a metodologia didática está ótimo, tem desenho, tem tudo. Parabéns, né, professor? Parabéns. Mas, enfim, talvez a pergunta que não queira calar, que seria a minha pergunta, não sei se tem alguém. E aonde está essa arca, mais ou menos? Hoje? Não. Você não assistiu Indiana Jones? Não, mas A arca perdida. Dani, vamos perguntar. A arca aqui ficava nessa tenda no meio, né? Quer dizer, essa arca estava dentro da arca, tinha os 10 mandamentos e a arca ficava no meio dessa tenda. Depois, quando se constrói o templo também, né? A arca habita um lugar nobre no templo que foi construído. E com a destruição dos templos, e por isso a nossa, Davi falou, a analogia com as sinagogas, os nossos Arona Kodesh, onde guardamos a Torá, por isso tem o Ner Tamid em cima do Arona Kodesh, temos o armário sagrado, tudo isso vem daqui, vem exatamente dessa descrição. Obviamente que a gente tem uma liberdade poética de a gente agora guarda a Torá de pé, não está dentro de uma caixa, só as tábuas, ela tem os 5 rolos, né? Os rolos todos, os 5 livros enrolados de uma maneira X. Isso a Torá, como nós conhecemos hoje, veio depois, né? Veio mais tarde. Aqui ainda estamos fazendo as leis, aqui temos só os 10 mandamentos, depois Mishpatim, que lemos na última semana. Então, isso tudo é uma evolução dessa mesma lógica, para facilitar a conexão com Deus. Eu acho que esta é a palavra, né? Aqui estou falando, né, de colhida e co-criador. A Torá é só um instrumento, e por isso estamos estudando aqui Torá, estamos estudando uma paraxá, e obviamente que temos muito mais coisa. Assim, dá para ficar horas e horas comentando diversos aspectos. Eu tentei trazer alguns aspectos mais picantes e curiosidades. Mas é isso. O que nós temos hoje, o Arona Kodesh da Torá, vem daqui desse Mishkan do deserto. Fala, André. Bom, evidentemente, você explicou no começo que as parashots de todo esse trecho, a partir da entrega dos 10 mandamentos, vamos esquecer Itró, vamos entrar Mishpatim para frente, né? Com certeza a cronologia ela não tem cronologia, né? As parashots são, eu não diria aleatórias, eu acho que o editor teve uma certa ideia de montagem, talvez até para nos provocar. Mas eu te pergunto, a ideia de uma arca, de uma caixa, de uma tampa, e aí você tem a Parashá Kitissá, que as tábuas da lei são jogadas em cima, ou pelo menos isso é uma parte do filme, não sei. O que a princípio é a ideia de que se guarda dentro? Se lembra que tem um trecho que fala que as primeiras tábuas estavam guardadas lá dentro, e as segundas, então, onde é que estavam? A ideia era guardar o quê? Já que não estamos falando do pergaminho Torá. Se bem que nessas parashot não aparece que alguém começou a escrever um pergaminho, né? Uma Torá. Se guardava o quê lá dentro? Qual era a ideia? Tem alguma pista disso? Então, e aí você me traz para a próxima pergunta.
que é mais importante, forma ou conteúdo? Né? Conteúdo, evidentemente. Mas a gente dá muito, vamos dizer, esta paraxá especificamente dá muito detalhes às formas, aos tamanhos, às medições, os materiais. Acho que as duas coisas coexistem. Você tem emoções que são desencadeadas pelas formas, e aí temos a estética nisso tudo, que é totalmente humano e é importante, como também temos a abstração. As duas coisas funcionam juntas. Eu gosto da analogia, depois quero o comentário do Dani, da música. Né? Você faz um floreio na música, você tem uma música principal, podemos só cantar sem instrumentos nenhum. Mas podemos colocar lá um montão de instrumentos, fazer uma orquestra inteira, a música é a mesma, o conteúdo é a mesma. Mas a forma como a gente cantou aquela música ou tocou a música faz diferença. Então, de novo, né? As duas coisas juntas, é forma e conteúdo. O conteúdo faz a forma faz o conteúdo. Dani, levantei para você. Você já queria falar? Obrigado, Michel. Não, na verdade, eu até ia falar de música, mas não diretamente da música. Nessa história de precisa de um lugar, não precisa, eu queria lembrar uma passagem da ópera Moisés, do Gioacchino Rossini, que tem uma passagem muito interessante, quando Moshe desce com as tábuas da lei, primeiro par de tábuas, e aí ele vê o bezerro de ouro, ele vê aquela algazarra toda acontecendo, ele chega para Aharon e questiona Aharon, fala, ué, vocês não conseguiram ficar sem ver Deus, vocês precisavam materializar Deus? E aí Aharon olha para ele e fala assim, ué, mas de que é isso debaixo do seu braço? E aí Moshe olha para essas tábuas e ele quebra. Né? Então, o motivo dele quebrar seria quando ele percebeu que as tábuas que ele trazia também eram uma materialização de Deus. Né? Então, eu queria trazer aqui para a gente pensar, né? uma ideia de que, para algumas pessoas, de fato, não é necessário. Mas talvez para uma boa parte das pessoas, só a ideia de Deus não era suficiente. Então, Deus habita dentro da gente, ok. A gente já entendeu que esse é o movimento, talvez até para o século XXI fica fácil da gente chegar nisso. Mas algumas pessoas precisam de uma materialização desse lar de Deus para entender que está ali, precisam de uma materialização da presença divina nas tábuas dentro. Então, por que a gente guarda as tábuas lá dentro? É as tábuas que a gente está guardando? Não, é a presença de Deus nas tábuas. E o conteúdo das tábuas, né? E o conteúdo que é essa presença de Deus, mas, que é os ensinamentos. O ser humano é meio estúpido, quer dizer, ele não é muito etéreo, ele não consegue entender, ele precisa materializar, ele precisa concretizar. Né? É um pouco aí do que eu trouxe aqui, que os nossos sábios dizem, né, que devemos nos sentir bem física e espiritualmente. Né? E é por isso que é importante o ar-condicionado, uma sinagoga com ar-condicionado, porque no calor, eu me lembro o Rabino Pincus no Yom Kippur, será que no calor desgraçado não tinha ar-condicionado? Ele desce das escadas, vai lá no meio. Não tem ninguém aqui com grana para pagar o ar-condicionado para a gente ter uma sinagoga gostosa. Eu me lembro dessa do Rabino Pincus. Quer dizer, é isso, quer dizer, o bonito são as pessoas voltando à sinagoga, mas com o ar-condicionado é mais gostoso, né? Então, isso porque você não canta, né? Isso porque você não canta. O ar-condicionado, para quem canta, dá um trabalho. É um desastre. Mas... Deixa só eu fazer a ponte para o que você falou da música. A música é algo que não tem materialidade, né? E se a gente pensar mística, a gente vive um mundo da matéria, a gente está num mundo da matéria e Deus teria doado parte da sua própria existência para essa matéria existir. Então, tem importância, sim, tem. Mas você falou da música, né? Música, ao mesmo tempo que não tem matéria, é uma coisa mais etérea, ela vibra a matéria, ela vibra o ar da nossa volta. Então, com certeza, um violino sozinho vai me influenciar muito menos
do que um violino com um violão, com um Cello tambor, com com um orquestra, coro. com clarinete. Eu faço a vibração maior, eu consigo atingir melhor as pessoas, e a gente veio agora de uma época fácil de enxergar isso. Quem participou de bloquinho ou quem teve a experiência de estar na avenida quando a bateria começa a tocar, o chão vibra e aquilo ali faz a gente dar uma injeção mesmo de muita energia, de muita emoção. Então, eu Obrigado, entendo Pedro. que isso também é importante para a gente se conectar com o que é divino. Essa energia, essa vibração ajudam, né? E vou acrescentar também, como temos muitos instrumentos, o bonito são todos juntos, é a diversidade das pessoas, diversidade de pensamentos, diversidade de pontos de vista. Isso é que dá. Gente, eu tenho muito. Vamos lá, agora só perdi a hora. Eu tenho aqui André, JB e Débora. Quem vai falar primeiro? Vamos deixar a Débora que não falou. Rapidinho. Bom, André, fala Não, rapidinho. rapidinho. Então, quer dizer, pelo que o Dani falou, que eu sou também um fã de música, a gente tem finalmente uma coisa muito judaica, que nós temos a humanização de Deus. Deus está entre nós, como você acabou de falar. A humanização de Deus, coisa muito diferente dos outros montagens religiosas, né? E a outra coisa que eu queria só acrescentar, eu adoro a Parashá Kitsa, é a minha preferida. As primeiras tábuas que se quebram era um projeto de um homem impossível de ser. E a segunda, que sobrevive, que acaba sendo guardada também, é o homem possível. Eu acho isso, a grande mensagem de Kitsa para mim é essa. Eu acho que vocês estão abordando, a gente está se caminhando para essa contemplação. Obrigado. JB, Débora, quem vai primeiro? Posso falar? Vai lá. Estão me ouvindo bem? Bom, primeiro, Michel, quero te agradecer o convite, estou achando uma delícia, aprendendo horrores com vocês, e acho que vocês vão ter que me aguentar aí por um bom tempo, pretendo vir e ficar. Dito isso, eu penso o seguinte, com relação à reflexão de conteúdo e forma, né? Onde está Deus, eu sei muito pouco da história da Torá, né? Aprendi na escola e esqueci, mas o que eu sinto é que talvez esses muitos detalhes que foram solicitados por Hashem fosse para ser uma forma de um lembrete, que eu acho que, não sei se foi o Daniel ou você mesmo, Michel, que falou isso, um lembrete da presença divina, né? Alguém falou do século XXI, que a gente já está mais evoluído, mas eu acho que naquela época, espiritualmente, o homem era muito pouco evoluído. E pensando nesses termos, a gente precisava de, como se fossem post-its, lembretes da presença divina. E quanto mais detalhes, mais rico de detalhes materiais, talvez fosse um convite para a reflexão do divino, do espiritual. Para mim, isso faz muito sentido, né? Também. Acho que a gente está falando mais ou menos no mesmo sentido, né? E eu acho que assim, eu fiquei pensando quando você trouxe, Davi, a história de 1 tonelada de ouro para fazer só a tampa da arca, e aí me remeteu a pensar qual é a diferença dessa 1 tonelada para a tampa de ouro e do bezerro de ouro da construção, né? Me levou a esse tipo de reflexão. E eu acho que é totalmente diferente, pensando agora, porque o que está imperando é a intenção, a motivação, né? A motivação do bezerro foi uma que não confere com a motivação da arca. O que vocês pensam a respeito disso? Eu seria mais pragmático, eu diria que a tampa tinha que ser pesada para ninguém mexer no que estava lá dentro. Essa foi a minha conclusão. Ninguém põe. Aliás, como é que você tira um negócio de 1 tonelada para ver o que está lá dentro? Não é porque
Mas já passa o JB que queria falar, mas assim, para a gente terminar, eu acho que, sem dúvida, os lugares são importantes, a beleza é importante, né, a estrutura, mas sem dúvida são as pessoas que habitam lá dentro, né, a riqueza humana é que completa esse ambiente todo, né? A participação de cada um de nós nos serviços. Por isso que não adianta nada você ter uma sinagoga linda e vazia. Não serve para nada, né? É melhor um quarto tão bonito, cheio de gente, do que uma sinagoga vazia, mas muito bonita. JB, já sobrou um tempinho para você, vai lá. E aí? Eu acho que eu só queria fazer uma zoeira, não sei, né, se eu posso. Vai lá, é aí que eu quero terminar aqui com o JB. Tá, mas Porque falta a parte mais importante ainda, que eu já tô vendo que tá chegando aí, mas vai lá, JB. Não, mas deixa para lá, então pode concluir. Depois a gente fica fazendo a zoeira que você queria Então, fazer. eu queria trazer, essa foi a propaganda, né, dos 10 mandamentos da captação de recursos, que é deste rabino. Eu achava que era de um outro rabino, o rabino Dorf, mas depois eu fui achar que o rabino Dorf, na verdade, cita esse rabino Mark Greenspan. Ele já é um rabino aposentado, rabino emérito de uma sinagoga em Nova York, tá? E é um líder bastante, e ele criou esse texto. Eu vou mandar, eu tenho traduzido esses textos, os 10 mandamentos, eu vou mandar para vocês ele na íntegra para vocês lerem, tá? Eu trouxe, acho, só para a gente ler algumas coisas muito, muito interessantes, né? Primeiro, você deve dar. Apoiar uma congregação, uma comunidade, não é caridade. A diferença entre doação e caridade. Não é a mesma coisa que dar, né, um troco para o rapaz que está na rua morrendo de fome. Isso é caridade, né? A caridade que fazemos para os outros. Podemos construir sinagogas, né? E temos que ter a mensalidade, temos que ter o pagamento para manter tudo isso, né? Manter uma sinagoga. O meio shekel é uma obrigação para quem valoriza a vida comunitária judaica. Então, é isso que é o primeiro mandamento. Você tem que doar, tem que dar, tá? Sem ser imposto, não é assim. Você já foi agora para o 6, aqui só escolhi 3 ou 4, depois eu vou mandar todos. O mandamento 6 é que você não deve exigir reconhecimento. Assim, o bonito do doar é doar sempre querer eu sei que principalmente grandes doadores, e a gente gosta de colocar o nome desses doadores para você vai em qualquer sinagoga do mundo todo, tá cheio de plaquinha com o nome. Mas o mandamento da doação eu doei pela causa, porque eu quero que você exista, para que você continue fazendo. As pessoas procuram egoísmo seu próprio crescimento judaico, né? O pessoal gosta de aparecer. Então, esse é o mandamento de doar sem querer nada em troca. O mandamento 9, diretorias de sinagogas devem conduzir as questões financeiras com transparência. Quer dizer, aqui já não é só o doar, mas é como que eu vou gerir esses recursos captados, né? Então tem que ser muito transparente, tem que dizer o que foi feito com o dinheiro, como ele foi utilizado, de uma maneira, contabilização completa de todos os recursos que recebeu, e saber dizer isso, não é publicar o balanço, né? No Brasil a gente tem o balanço, publicar o balanço no jornal, isso não é transparência, né? Isso eu brinco muito com os meus alunos quando eu chego nesse ponto. Vamos dizer, transparência é mostrar para o outro que eu gastei de forma correta, que eu fiz o melhor que aquele dinheiro poderia fazer foi feito. Então, tratamos eles com cuidado e fizemos a melhor coisa. E dizer isso e convencê-lo disso, não é mostrar. Mostrar é fácil, está aqui, né? Mostrar o estado. Eu preciso convencer de que esse dinheiro foi bem utilizado, mostrar para ele isso. E só para interromper curtinho, fala. Transparência é você dizer antes de gastar o dinheiro, olha, eu preciso de dinheiro para isso, para isso e para isso. Antes, né? Não, para quê? Isso você vai dizer para quê? Mas depois para que eu preciso do dinheiro? Depois é como você gastou. Porque eu posso dizer que eu quero o dinheiro para construir o Mishkan. E depois, você fez uma tampa de 1 tonelada de ouro? Não precisava. Assim, as duas coisas. O que eu vou fazer com o dinheiro e cuidar de que eu posso fazer da melhor forma também, né?
E eu gosto desse mandamento 10, né? Porque ele diz sobre o trabalho voluntário. Temos aqui vários voluntários na sala. Né? É muito importante voluntariar-se. Quer dizer, é doar dinheiro, doar tempo. Desculpa, em vez de doar dinheiro, é doar seu tempo, né? A tua sabedoria. É tão importante do que... Mas, infelizmente, o trabalho voluntário não paga as contas. Mas ele é muito importante. Reconhecer que todos podem se dar ao luxo de dar tanto quanto eles gostariam, precisamos honrar aqueles que dão outros recursos, tempo, talento, habilidades. Lembre-se de que as únicas pessoas que são reconhecidas por nome no edifício do tabernáculo, trazendo para Paraxá, são Betzalel e Joaliab, que foram os dois mestres artesãos, os dois arquitetos, são os dois únicos nomes que vão ser reconhecidos pelo trabalho que fizeram. Todo mundo doou, teve um montão de gente que quebrou pedra, trouxe ouro, não aparece o nome de ninguém. O que aparece é construção do todo. Esses dois são dados. Tá? E assim termina o texto desse Rabino dos 10 Mandamentos, mas não menos importante, lembrar que a doação é um ato religioso. Né? Não, como damos e porque damos é tão importante quanto o que nós damos. Ao falar do meio shekel, a Torá diz, quando você realiza um censo, você deve venatnu, né, de dar. A palavra dar, venatnu, é um palíndromo. Em hebraico, venatnu escreve do mesmo jeito, de trás para frente e de frente para trás. Uma curiosidade. A partir dessa palavra, aprendemos que quando damos com a santidade, não é dar por dar, damos com a santidade, ganhamos tanto quanto nós damos. Gostaria de acrescentar que temos de olhar não só para onde o dinheiro está indo, mas de onde ele é vindo. Quer dizer, também é importante, né? Não adianta, vou roubar para doar, não serve. Tem que vir do teu suor. Então, tem muito mais coisa, mas eu sei que a hora estava aqui, depois eu posso mandar, vocês vão ter acesso a tudo. Né? Aqui, se alguém quiser ver em inglês, está aqui o link, mas eu vou mandar já traduzido os 10 mandamentos da doação, e isso é muito importante. Mais para frente, vai aquele em 36:6, Moshe vai falar, não preciso mais, chega. Vocês já viram algum líder falar não quer mais dinheiro? Eu nunca vi. Sempre precisa de mais. E Moshe fala, chega, já deu, já temos o que precisávamos. Isso vai aparecer e vai aquele 36:6. E depois vai aparecer também a prestação de contas, isso que o Dani falou. Então, Moshe vai falar tudo que ele foi feito com dinheiro, etc. Isso aqui eu acho, para captação de recursos, um líder falar que não quer mais dinheiro, eu nunca vi isso, não. Muito bem, muito bem. Então fica aqui. Posso ter uma historinha para terminar? É curta, pode? Vai lá, depois eu tenho que dar os avisos. Ninguém sai correndo, tá bom? Tenho 3 avisos para dar. Vai lá. É uma história, é um midrash. Acho bonito terminar aqui com um midrash. Uma vez Rabi Hanina viu uma rocha de uma forma muito, muito, muito bonita. E ele quis levar de presente para o templo sagrado em Jerusalém. Entretanto, a rocha era muito pesada. Ele era um homem simples, pobre, beinho, não podia pagar carregadores para levar para Jerusalém. Rabi Hanina rezou para Deus e logo apareceram 5 anjos em formato de pessoas e perguntaram como podiam ajudar. E ele gostou, contou, olha, quero levar essa pedra até Jerusalém, mas eu não posso pagar, eu não tenho forças e não posso pagar. E aí, esses 5 anjos ofereceram-se imediatamente para carregar a pedra até Jerusalém, com uma condição: que Rabi Hanina colocasse o dedo na pedra o tempo todo para ajudar a carregar. E os nossos sábios explicam que, embora os anjos não precisam de ajuda do Rabi Hanina, Deus quer que nós compartilhemos com o que nós tivemos e quisermos. Então, de novo, a questão da criação coletiva, cada um dá o que pode. O dedo numa pedra, mesmo que eu não precise, ele é importante saber que todo mundo participou. Isso é importante. Não importa quem dá mais, quem dá menos. Cada um possa doar aquilo que o seu coração falar, faça isso. Obrigado, Super gente. Obrigado, Michel. Que lindo. Muito obrigado. Assim,
como a gente falou no sábado, tem tudo a ver. Essa paraxá tem tudo a ver com a Torá como um todo, mas em particular com o Neshama e esse momento que a gente está vivendo. Eu queria... peraí, que eu estou meio perdido aqui com o meu calendário. O meu calendário está fazendo falta. Eu queria dar alguns avisos rápidos. O primeiro, só repetir para quem chegou depois, né? Nessa sexta-feira tem Kabbalat Shabbat no Residencial Aison. Não é um Kabbalat Shabbat Neshama, mas vai ter a participação de gente do Neshama, em particular do Dani Zeker, que está aqui com a gente, que vai tocar lá nessa sexta-feira. Vamos tentar fazer uma coisa bem bonita, bem alegre. Quem tiver oportunidade, estiver em São Paulo e puder estar perto da Vila Mariana, onde é o residencial, avise e a gente, enfim, passa todos os detalhes. Sexta-feira, agora, às 6 da tarde. Segunda aviso, nesse sábado a gente vai, obviamente, ler a Parashá Terumá, e mais do que a Parashá, um pedaço da Parashá, claro, vamos ter uma drachá bonita, tenho certeza que vai ser uma linda drachá, e vamos lá olhar o lado feminino dessa Parashá, e depois a gente vai ler a Haftará, e a Haftará desse Shabbat, eu acho a Haftará mais bonita, é a mais importante de toda a Torá. Eu adoro essa Haftará, e a gente vai ler em hebraico dessa vez, vamos comentar um pouquinho, e fala sobre a construção do templo propriamente dito, faz a ligação com a construção de Jerusalém, né? o templo de Salomão. É lindo, a Haftará é maravilhosa, não percam essa oportunidade de conhecer, quem não conhece. Depois, repetir, dia 22 e 23 de março, agora já mês que vem, a gente tem a nossa festa de Purim, nosso Shabbat Purim. A gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh, Neshama Nefesh, depois a gente vai dar os detalhes onde vai ser e tal, com a presença da Paola, se Deus quiser do Paulo também. No 23 de manhã, março, a gente tem o Shacharit especial, o Shabbat Zachor, e no dia 23 à noite a gente vai ter uma linda festa de Hanukkah, com um monte de gente já se ofereceu para participar, para se doar, como a gente estava falando até agora, doar os seus talentos. Tem uma lista que eu nem sei até que horas a gente vai no dia 23, né? Mas temos muita gente que se ofereceu e a gente aceitou, obviamente, todos os que quiserem ajudar de alguma maneira, tá bom? Vai ter comida também, claro. A gente vai ter um assunto técnico, mais rapidinho também. O Neshama está fazendo um ano, a gente já comentou sobre isso recentemente, né? Nós estamos completando um ano como entidade independente. O Neshama já existe há 20 anos, né? Está completando em 2004 20 anos, mas como entidade independente está fazendo um aninho agora, e uma das coisas que a gente vai ter que fazer é uma assembleia, que a gente é obrigado a fazer, né? Uma assembleia anual, e todos aqueles que são sócios, contribuintes do Neshama vão ser convocados, e podem participar ou não, claro, mas isso vai ser no dia 22, e a Carol me confirma, de 22 de fevereiro, ou seja, daqui uma semana, é isso, Carol? Mais ou menos uma semana. Então vocês vão receber o convite nos próximos dias. Todo mundo que é sócio vai receber o convite. Quem não é sócio, quiser ser sócio, por favor, fale com a Marli, que está aqui com a gente. Enfim, a gente faz essa assembleia, tem que registrar em cartório, enfim, tem uns detalhes, mas é uma questão técnica. Não vai ter eleição dessa vez. A eleição não é chamada de 2 em 2 anos, então no ano que vem vai ter uma eleição para a gente escolher a nova coordenação do Neshama. Então dia 22 de fevereiro vai ser online, então todo mundo, é uma quinta-feira, eu acho, né? Acho que é isso. Uma quinta-feira, todo mundo que quiser pode participar, tá bom? Que for associado. Mais 2 avisos curtinhos. Um super importante, dia 4 de abril, essa é a nossa expectativa, a gente vai, abril agora, estou falando daqui 2 meses, a gente vai começar o nosso curso de judaísmo. A gente vem falando sobre isso já há algumas semanas, a gente já está começando o detalhamento de como vai ser esse curso, os professores, valores, etc, etc. Todo mundo que avisou em algum momento que gostaria de participar desse curso, que é um curso de judaísmo, não de conversão, mas ele vai ser um pré-requisito para quem eventualmente queira se converter, mais para frente, né? Esse curso, quem já avisou vai receber, em algum momento vai receber individualmente, olha, aqui são os requisitos, assim vai funcionar, enfim, confirme o seu interesse de participar, reservem às quintas-feiras à noite, é o mais provável por enquanto, tá bom? Vai ser presencial para quem mora em São Paulo, opção online para quem não mora em São Paulo. E o último aviso, voltando ao assunto da nossa Parashá, nós estamos em fase avançada
de coletar orçamentos para construir o nosso Arona Kodesh. Não é o Mishkan, mas é o Arona Kodesh, que é bem importante nesse momento para o Neshama. Hoje, como vocês sabem, a gente usa uma mesa, a gente coloca, cobre o Sefer Torah, o Sifrei Torah, mas a gente tem já o projeto de um Arona Kodesh, que o Adolfo criou para a gente, gentilmente, e agora a gente precisa materializar ele, transformar ele não em ouro, né, mas em madeira, enfim. Quem não viu ainda tem o projetinho, a gente pode mostrar, ele existe até na forma de um mock-up, né? Enfim, a gente vai em breve uma nova fase de arrecadar, vamos pedir doações, é isso, é tudo a ver com a Paraxá, por isso que eu falei. Mas o que eu queria contar, além disso, é que a gente já fez uma pequena campanha em Rosh Hashanah Yom Kippur, vários de vocês colaboraram, e a gente... tá aí, que lindo, obrigado. Esse é o mock-up, esse é o nosso Arona Kodesh em escala reduzida, claro. A gente já fez uma primeira campanha para arrecadar recursos em Rosh Hashanah Yom Kippur, a gente fez aqueles cartões de Rosh Hashanah. Essa semana passada a gente recebeu um donativo muito significativo, e com essa campanha, esse donativo que a gente recebeu especificamente para o Arona Kodesh, a gente já tem 1/3 do dinheiro. Olha, já estamos avançando, tá bom? Pelos orçamentos que a gente já fez, né? Então, em breve vocês vão ouvir falar mais desse assunto Arona Kodesh, vão precisar mais donativos específicos para isso, para a gente acabar de juntar todo o dinheiro que a gente precisa para construir o nosso Arona Kodesh. Põe o Ned Tamid junto, Davi. Já põe o Arona Kodesh com o Ned Tamid. A gente já tem 300 quilos de ouro, né? Falta só os outros 700. Falta só 700, exatamente. É isso, está tudo certo. Pode deixar que eu vou doar. Oba! É legal que agora eu estava pensando que toda semana, para quem não sabe, para quem nunca foi na sinagoga, e esse é um convite para Débora em particular, não sei se a Débora está aqui ainda, tá? Débora, além de vir na quarta-feira, venha no sábado também conhecer, pelo menos conhecer a nossa sinagoga. E todo sábado de manhã, eu e o Petrucci, às vezes o Dani ajuda, na última semana o Dani ajudou, a gente tem que tirar aquele monstro daquele saco de pancada que tem lá no meio da nossa sinagoga, porque ali também tem treino de boxe, sei lá do que é, que pesa uns 300 quilos, mais ou menos, né? E agora eu estava pensando, como que a gente vai pendurar o Ned Tamid? Porque a gente vai fazer o contrário. No lugar onde está pendurado aquele saco lá, a gente pendura o Ned Tamid, depois a gente troca, né? Só uma ideia, tô brincando, tá bom? Acho que é isso. Se você se lembra, o Arona Kodesh portátil da CIP tem o Ned Tamid preso no Arona Kodesh. Preso no Arona Kodesh, é verdade. Ele tem um bracinho e sai dali, é verdade, tem razão. Bom, bem lembrado, Michel está na... com a mão levantada. Éder, quer falar, Éder? Boa noite, Rabino. Tudo bom? Tudo bem, você, Éder? Bem, Rabino, a gente estava aqui ouvindo. Obrigado pela aula maravilhosa. Nossa, eu e a Lu, a gente estava ouvindo aqui em relação à contribuição, até para o crescimento da comunidade, né? Eu e a Lu, a gente agora está com uma produção de panificações, né? A gente pretende montar uma mini padaria mais para frente. Mas aí o que a gente estava pensando? De entrar com contribuição, ver a possibilidade de a gente estar mantendo a Neshama sempre com as halá da nossa produção, se caso o Rabino permitir também. Com certeza será muito bem. Tem que fazer chegar em São Paulo, porque vocês estão fora de São Paulo, né? Como vai fazer? Não, a gente dá um jeitinho. Será muito bem-vindo. Serão muito bem-vindas. Manda uma leva que a gente congela. Nós gostamos de comer halá. Ô, Carol, qualquer coisa, se eu não conseguir chegar aí, eu mando por Sedex para você. Tá bom. Ou vem todo sábado com as calotes junto. Também pode ser. Oi, Carol. Muito bom, gente. Antes de eu só encerrar a gravação, depois a gente pode continuar, e aí eu vou dar a palavra de novo para o Jacobson. Eu queria só mais uma vez agradecer ao Michel pela aula e pelas ideias, e todos que puderam participar, e todos que fizeram perguntas e trouxeram colaborações também. É muito rico a gente poder fazer isso, né? Eu vivo brincando, mas acho que é sério, né? A gente tem muitos talentos nessa comunidade, né? E que bom que a gente pode compartilhar esses talentos, né?
nas quartas-feiras, nos sábados, às vezes na sexta-feira. Em Purim a gente vai ter uma leva de talentos que não estão aqui, né? Eu falei alguns, né? Falei o Natan e a Bárbara, que vão fazer a contagem da história, a contação, né? Acho que fala, da história de Purim. A Tainá, que está preparando uma atividade, o Maurício, que vai tocar para a gente, a Flávia Virgínia, que vai ler, alguns pedaços, né, da Megilat Esther, usando a cantilação tradicional de Purim. Enfim, tem muita gente. A Ingrid, que vai tá organizando a parte da comida, porque ninguém vive sem comida, né? Enfim, muita gente ajudando, e isso é muito legal, é muito bom. Obrigado a todos. Eu vou só encerrar a gravação e aí a gente fica à vontade aqui para conversar, quem quiser contar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa. Obrigado, boa noite. Obrigado, Michel. Eu esqueci, obrigado eu esqueci de agradecer, o Agnaldo falou também do Kotel Amaravi, né? É verdade. É o muro ocidental. Lamentações, acho que é só em português e espanhol. Em espanhol, né? Ok, Então, vamos estudar a origem disso aí, porque virou assim. Como que virou? Isso É uma tradução bem ruim, né? Bem infeliz, né? Bom, temos o Mar Vermelho também. O Mar Vermelho também é outra tradução bem ruim, né? É que nem Mar Morto. É horrível falar Mar Morto, né? O Rabino Saltum fala mar salgado. Achei melhor. Mar do Sal. Eu me lembro algum